Bom, vamos retomar nossas atividades então nesse bimestre, né? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer poder contar com a presença de todos mais uma vez. Mas antes de darmos início à disciplina, eu preciso passar alguns recadinhos para vocês aqui a respeito do andamento da disciplina. O nosso primeiro bimestre, em virtude de tudo que aconteceu, foi um bom experimento para aquilo que funciona e aquilo que não funciona, aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo nessa nossa modalidade de estudo, tá? Então, primeiro, eu gostaria de dizer para aqueles que têm alguma atividade atrasada ainda, com referência à disciplina, que acelerem um pouco o passo, né? Me procurem, mandem mensagem. Alguns já me procuraram, quem já me procurou está tranquilo, já conversei, já estou dando, né, as orientações. Mas quem ainda não fez, por gentileza, o faça para que a gente possa finalizar os trabalhos, tá? Nesse primeiro bimestre, é evidente que foi um aprendizado para todos e assim como vocês têm bastante atribuições nesse momento, né? Penso que alguns ainda estão trabalhando, estão retornando e têm que cumprir com as atividades, mas da mesma forma com que nós estávamos cumprindo a atividade em sala de aula, nós temos a nossa obrigação aqui também, tá? Então, eu vou adotar para esse bimestre, né, a mesma tratativa que eu daria em sala de aula. Para aqueles que entregarem a atividade dentro do prazo, e eu tenho estendido o prazo geralmente para uma semana, então imaginemos que hoje seja a nossa aula, vocês teriam entre hoje e a próxima sexta-feira para cumprir a atividade, tá? É evidente que qualquer coisa além disso acaba gerando um descrédito, né, para vocês. Então eu vou estar tratando da seguinte maneira: a atividade que for exigida de vocês com referência à aula, ela será nós teremos um tempo de uma semana e depois desse tempo de uma semana vai fechar a atividade e vocês entrarão em contato e aí o valor, né, da nota será apenas a metade, tá certo? Então tomem cuidado para a gente, até para se tornar mais eficiente, senão acaba se tornando moroso para mim e para vocês e acumulando atividades retraídas, tá? Então acho que isso a gente pode convencionar, tá? Vocês vão ver a seguir a programação da disciplina. Então eu montei todo um esquema ali e eu vou cumprir o mais eficientemente possível esse cronograma que eu montei ali das aulas. Indiferente se daqui, nós temos uma previsão do dia 15, né, ou depois do dia 15 de maio, talvez voltar às atividades presenciais. Tudo isso é muito relativo, né, mas assim, a expectativa é que volte, né? Mas isso depende de outras sanções aí, de outras condições, mas a programação do bimestre está montada, tá? Então eu vou tentar seguir rigorosamente essa programação e com essa programação a gente cumpre, né, o nosso material da ementa. Então por isso que as aulas vão exigir um pouquinho, talvez, de esforço de cada um de nós, para que a gente possa cumprir o calendário e não sair de maneira nenhuma prejudicados, tá ok? É evidente que são muitos desafios que a gente está tendo que se enfrentar agora e se remodelar dentro desse processo, mas penso que a gente está conseguindo levar a coisa da maneira mais didática possível, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida podem me chamar, a gente conversa. Só quero deixar um recado a respeito das lives. Eu até tentei fazer com algumas turmas, algumas lives, mas eu vi que não é produtivo. Primeiro que nem todos podem participar naquele momento. Segundo que o pessoal às vezes acessa, não acessa. Então eu penso que a aula gravada está sendo o mais produtivo possível, tá? Caso a turma de vocês queira fazer uma aula ao vivo, a gente pode marcar, pode tentar, mas se a adesão for muito baixa, é evidente que são 2 trabalhos, né, que nós teremos que fazer, tá?
Então, vamos conversando a respeito desse assunto e à medida que a gente tiver algum posicionamento mais tranquilo, mais assertivo, a gente volta a conversar sobre esse assunto, tá ok? Então vamos lá dar uma olhadinha como que ficou o nosso cronograma e como que vai ser a distribuição de conteúdos nesse segundo bimestre aí, tá ok? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e vamos lá para a aula, tá ok? Até mais, gente. Valeu! Olá, gente. Então vamos dar continuidade à disciplina. Então nós vamos, nesse bimestre, ter bastante coisa para falar. Entre o que a gente vai falar, eu selecionei vários assuntos, né, que à medida que a disciplina foi desenvolvendo, eu acredito que sejam mais pertinentes para esse momento. E até pelos feedbacks que vocês foram dando do conteúdo, eu acredito que a turma de vocês, eu tentei direcionar para ela uma programação bastante interessante, tá certo? Então, como que vai ficar o nosso bimestre, tá? Antes de nós começarmos, eu gostaria só de deixar uma frase para vocês aqui, um pensamento Drucker, que diz o seguinte, que não inovar é a única e maior razão para o declínio das organizações existentes. Ou seja, eu preciso mudar, eu preciso me reinventar. Tá? E no segundo momento ele diz que não saber administrar é a única e maior razão para o fracasso de novos empreendimentos. Então a gente está passando por um momento bastante complexo, né, da nossa vida cotidiana, que nós temos que inovar para tentar fazer com que aquelas organizações que existem sobrevivam e ao mesmo tempo nós temos que saber administrar os negócios que estão em andamento para que a gente possa ter ideias de novos empreendimentos e a partir desse pensamento a gente entender que a gestão ela é um processo involuntário à nossa vontade. Né? Vocês estejam cientes ou não, conscientes ou não, né, o processo de administração ele vai acontecer de uma forma ou outra. Então, se existe essa condição, é imprescindível que seja de maneira profissionalizada. E esse é o foco, né, da nossa disciplina, da nossa perspectiva de aprendizagem. Então, eu gostaria muito de que vocês enquadrassem esse pensamento, né, na rotina de vocês, tá certo? E para que isso aconteça, né, a programação que eu delineei para nós, para esse bimestre, é a seguinte, tá? Eu já procurei levantar as datas que nós teremos disponível para a disciplina. Então, nós iniciamos dia 22/4, tá? E vamos até dia 24/6. Tá? Então não são muitas aulas, observe que são 10 aulas apenas, são 10 momentos que nós vamos estar podendo discutir sobre os assuntos, então é imprescindível que haja uma programação, né, para que vocês possam cumprir isso de maneira efetiva. Tá? É evidente que aqui, se vocês observarem, eu deixei até dia 13/5 como aula EAD, porque existe uma programação de reuniões próximo a essa data aqui das organizações aí, das instituições de ensino, e pode, né, ser tomada a decisão de voltar às atividades. Mas isso é muito subjetivo, tá? Mas se voltar, nós vamos para a sala de aula. Perfeito. Se não voltar, continuamos aqui e damos sequência ao processo, tá? Bom, vejam que aqui nós temos então as datas. Nessa coluna aqui eu tenho a aula, né? Então eu dei um nome para cada aula aqui, só para a gente se organizar. E aqui estão definidos os temas que nós vamos estar trabalhando, tá? E aqui algumas observações. Então o primeiro tema que nós vamos estar abordando nesse início é sobre o Lean Six Sigma, né? E também já na mesma aula a gente vai entrar talvez no assunto do Lean Healthcare, tá? Que é um desmembramento aqui do Lean Six Sigma, mas ele é um desmembramento porque vai atuar, vai focar mais
e só na área da saúde, né, na área de consultórios. No dia 29 a gente dá continuidade a essa aula e entra um pouquinho na gestão financeira, tá? Depois a gente termina com a gestão financeira no dia 6/5. Tá? Só preste atenção que no dia 6/5, aí sim eu vou colocar uma avaliação para vocês. É um questionário online, tá? E esse questionário ele vai ser abordado, vai tratar, né, dos temas que a gente tratou anteriormente na aula. Tá? Então são 3 aulas e um tema, tá? Para avaliação. Tá? Da mesma forma, nós vamos ter depois mais 3 aulas e mais um tema para ser avaliado. Né? Então nós temos gestão de custos no dia 3/5, gestão de pessoas no dia 20/5 e a gestão pública no dia 27/5, com a lei 8666. Tá? E aí nós temos um pequeno questionário. Depois, no dia 3/6, nós temos administração de serviços. Depois, no dia 10, plano de negócio e o mercado de trabalho, focado para odontologia. A gente continua com o plano de negócio no dia 17/6. Aí teremos uma avaliação. Essa avaliação ela é um trabalho que eu vou explicar mais à frente para vocês nas próximas aulas, como que ele vai funcionar. E a avaliação final, que será uma avaliação também online. Tá ok? Essa avaliação trabalho, provavelmente nós estaremos fazendo algum esboço entre o mercado de trabalho aqui e o plano de negócio. Tá? Eu estou ainda pensando como que a gente vai fazer isso tudo, até em virtude de quais decisões serão tomadas a partir aí da metade do mês de maio. Tá ok? Então essa é a nossa programação. Tá? Se tiverem alguma dúvida depois me questionem. Tá? Como eu falei anteriormente, é bastante importante que vocês tenham uma programação para as aulas, para que ninguém fique prejudicado. As avaliações, quando houverem, nesse caso aqui, no caso do dia 6/5, a avaliação será aberta no dia 6/5 e ela se encerrará no dia 13. Tá? Então é bastante tempo, é uma semana. Se vocês conseguirem cumprir dentro desse prazo, vocês terão a nota integral. Depois desse prazo, vocês até poderão cumprir ela, mas aí a nota já será parcial. Tá? À medida que o tempo for avançando, se você resolver fazer todas as avaliações no final do bimestre, você pode, entende? Apesar de que não vai valer. Você vai poder para critério de conhecimento pessoal, mas você não terá a nota, então não tem lógica. Tá? E para que isso é relevante, pessoal? Para que a gente consiga não ficar a todo momento com uma atividade atrasada. Tá? Então eu vou adotar uma postura um pouquinho mais rígida, até para facilitar um pouco depois os fechamentos e a devolutiva para vocês das notas. Tá ok? Tudo bem? Ok? Entendido sobre esse quadro? Tá? Então é um quadro muito simples, mas vai ser um quadro norteador nosso. Então, data, aula, tema, observação. Então, sempre que possível, eu vou estar retomando esse quadro aqui na abertura de aula para a gente fazer um panorama aí de até como que nós estamos nessa nossa jornada. Tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Tá ok? Então vamos lá, nossa primeira aula, né, do segundo bimestre. Então a gente vai falar inicialmente sobre o Lean, tá? E o que é essa estrutura Lean, para vocês entenderem aqui. Ela é uma metodologia que evoluiu a partir daquelas teorias que a gente veio estudando, né? Ela já é bem mais contemporânea, talvez seja a que mais foi utilizada nos últimos anos, e ela tem como prerrogativa, né, a melhoria contínua. Então, se vocês puderem anotar aí um conceito, né, chamem ele de Kaizen. Tá? Então esse é o grande conceito do Lean Six Sigma. Tá? Aqui tem um pouquinho da história. Então, apesar do conceito ele inicialmente ser aplicado nas indústrias mais modernas, o termo nasceu no Japão, né, no Japão pós-guerra, a partir de 1945, né, mas ele vem como em toda outra questão teórica, ele vem evoluindo com o passar do tempo, né? E o primeiro start desse sistema foi com Sakichi Toyoda, que foi o fundador
Toyoda Teares, né, que depois se tornou Toyota, tá lá em 1924, e ele fez o primeiro tear automatizado, né, que parava o processo de produção se o fio arrebentasse. Então, e quando o fio arrebentava, isso gerava um prejuízo, porque toda a linha de produção do tear, né, acabava parando, então toda aquela peça de tecido acabava tendo que voltar para o processo e isso se tornava prejuízo. Então, ele criou um sistema automatizado que, a partir do momento que o fio arrebentasse, parava e aí alguém ia lá e consertava. Então, com isso, ele conseguiu reduzir muito o desperdício naquela época, né? E isso foi o start de várias técnicas, né, que foram desenvolvidas depois pelo famoso sistema Toyota de produção, tá? Que buscou, né, aumentar a eficiência daqueles processos de produção, né, das indústrias, né? Principalmente a partir da Segunda Guerra, isso foi fundamental para que o Japão pudesse se reconstruir, né? Uma vez que ele foi totalmente destruído, né? Tinha restrição de espaço, né, para as organizações serem montadas. O Japão tinha limitações de pessoas, limitação de tempo, então eles tiveram que se reinventar a partir dessa teoria, tá? Todo o processo, então, do Lean Six Sigma, ele vem do Lean Manufacturing. Então é chamado de Lean Manufacturing né, de maneira generalizada, mas ele vem do que se chama de Lean Thinking, que seria o pensamento enxuto. Então, quer dizer, como que eu posso enxugar o processo e fazer com que ele seja mais eficiente, para que não haja, principalmente, não haja desperdício, seja ele qual for. Tá? Então, desperdício de tempo, desperdício de processo. Então, de que maneira que eu posso realinhar os processos, que eu posso repensar esse processo, tornar ele mais ágil, tornar ele mais eficiente, tornar ele mais eficaz. Então, o Lean Manufacturing, ele trata principalmente da agilidade, né, de como que eu posso tornar mais ágil o processo que eu conheço, o processo que eu faço. Tá? A ideia é colocar todo o princípio da máquina para funcionar e ir otimizando o processo enquanto está girando. Então é como se você fosse... a gente faz isso, né? Comendo e trabalhando ao mesmo tempo. Isso não é legal, mas pelo princípio do Lean, muitas vezes você está fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Tá? Claro que, né, não é esse o único processo, né, não é essa a única objeção. Existem objeções para esse processo? Sim, existem, porque eu não posso automatizar tudo. Mas o grande foco que eu gostaria que vocês pensassem é o Lean, né, Six Sigma, ele tem a ver com o processo enxuto, a maneira de pensar, como que eu reflito sobre a organização, como que eu questiono o modelo. Será que tudo que eu faço está adequado? Será que eu tenho que dar uma ajustadinha? Tá? Então pensem, nesse primeiro momento, pensem sobre isso. E é evidente que isso leva nós a questionarmos o seguinte: tudo bem, tá? Buscar eficiência, eliminar desperdício, isso são os pontos chaves do processo. Mas aonde que exatamente a gente vai encontrar essas oportunidades de melhoria no processo de produção? E quando nós estamos falando de produção, nós estamos falando do processo do consultório odontológico. Como que o consultório em si pode ser mais produtivo? Porque num primeiro momento, seja ele em qual razão for, eu vou convidar vocês a olhar internamente, até a própria Uniúvia, onde vocês prestam ali os atendimentos. Será que é o melhor jeito de se fazer o trabalho, a maneira que vocês conduzem? Será que não está faltando alguma coisa? Será que vocês não têm lá uma fichinha, né? Ó, a minha fichinha aqui de lembrete, entende? Que poderia ser uma agenda, né? Isso aqui serve para 5 ou 6 minutos, depois vai para o lixo. Tá? Mas no dia a dia, se eu for buscar um arquivo, eu não estou perdendo muito tempo. Às vezes a ficha do paciente não está totalmente preenchida. Muitas vezes eu fiz um tratamento, ou fiz um procedimento, não registrei, e aí numa clínica, vamos imaginar que é terceirizado o trabalho, passa do Ademir para o Zé, entende? Mas o Zé não preencheu a ficha, depois volta para o Ademir, eu vou refazer o trabalho. Então tudo isso são questionamentos ou são estruturas onde nós procuramos implantar o Lean.
tá certo? Então, mais do que uma técnica, gostaria muito que vocês encarassem esse pensamento de Lean Manufacturing, de Lean Six Sigmas, como um desafio de repensar a metodologia de trabalho. Tá? Bom, dentro do Lean foi identificado então algumas premissas, né, que são fundamentais. E entre elas foi identificar 7 desperdícios que podem ser encontrados dentro da metodologia Lean. Tá? São 7 desperdícios que as estruturas têm. Tá? O primeiro desperdício é o desperdício de transporte. Então qualquer recurso ou pessoa que tenha que se mover muitas vezes dentro da organização de maneira desnecessária até, ela gera desperdício de tempo, desperdício de dinheiro. Né? Então, estou esperando o equipamento para que eu possa dar seguimento à atividade, eu só tenho um equipamento, então o indivíduo está usando e depois o outro tem que usar. Então, toda essa relação gera o primeiro grande item a ser controlado, que é o desperdício. Tá? O segundo item é a movimentação. Então, toda a movimentação desnecessária de um colaborador dentro da empresa, ele gera também um desperdício. Então, tomem cuidado com os espaços, né, de circulação dentro do consultório, para que isso não se transforme em desperdício de tempo. Tá? O terceiro item são os defeitos. Todo defeito ele pode gerar um prejuízo para a empresa. Tá? Aqui o exemplo, né, no texto aqui traz a questão de um produto, né? Mas um defeito, por exemplo, na realização da atividade, ele pode impactar diretamente o consumidor, no caso de vocês, o paciente. E isso sim gera prejuízo. Tá? A espera, a gente falou muito já sobre espera. Então o desperdício de tempo, seja seu, seja do indivíduo que está aguardando o atendimento, ele deve ser considerado como prejuízo para a empresa. Tá? A produção em excesso, seja ela de uma atividade conduzida, né, porque você tem que, às vezes, a busca da perfeição, às vezes, o perfeccionismo na realização de uma atividade pode gerar prejuízo, né, porque muitas vezes não é necessário tanto aparato, tanta situação, tanta realização de uma atividade A, B ou C, mas você começa a produzir excessivamente, né? Ou muito rápido, entende? Ou muito lento. Então tome cuidado para que seja feita no tempo padrão, para que o tempo padrão de execução da atividade seja adequado. Tá? Para que não haja o processamento excessivo, que é o sexto item. O sexto item, então, pede para que a gente fique atento a essa questão de processos que muitas vezes tem que ficar excessivamente sendo repetidos e muitas vezes não geram nem valor. Tá? Eu uso às vezes um exemplo que talvez não seja o mais adequado, mas é o mais coerente aos meus olhos, que eu passo lá ao final do ano pedindo para o meu funcionário mandar uma correspondência, colocar no correio, entende, para o meu cliente. O cliente nem vai ver isso, né? Aquele cartão postal que você quer fazer um agrado para o cliente, mas muitas vezes exige que alguém tenha que preencher ele para ficar uma coisa personalizada. Muitas vezes isso é desnecessário, entende? Tirar o olho, né? Focar a formiga e deixar o elefante passar. Então, cuidado com esses processamentos, com aquilo que não agrega valor. Tudo que você faz dentro da clínica, ele tem que ter um retorno, senão é prejuízo. Tá? E tomem atenção ao item 7, que é o inventário. O que é o inventário? O inventário é o estoque. Então, o estoque é dinheiro que saiu do teu bolso, né, passou para o teu fornecedor e, evidentemente, ele tem que dar resultado. Então, tomem cuidado para ter a quantidade certa, no momento certo, para que não gere prejuízo. Tá certo? Ok? Então, toma bastante cuidado com a questão do inventário. Tá? E tudo isso, voltado para a área da saúde, né, se convencionou chamar de mentalidade enxuta, Lean Healthcare. Né? Ou seja, a sua aplicação dentro do ambiente da saúde ele é fundamental para que tenha resultado. Tá? Então vamos ver como que isso se delineia a partir de agora. Tá bom? Bom, então, o que nós temos como premissa desse Lean Healthcare? Né?
Primeiro que não é muito difícil a gente perceber que existe desperdício generalizado, né, nas unidades de saúde, coisa e tal. E eu não quero falar mal aqui, mas é só uma questão de que, como não tem, muitas vezes não tem uma metodologia de trabalho, existe mesmo, né, o desperdício. E até pela complexidade da atividade que é trabalhar na área de saúde. Então, identificar esses desperdícios é de suma importância para que o resultado organizacional seja bom, né? Muitas vezes isso passa despercebido, né, pelo gestor, pelo médico, pelo dentista, né, porque por causa do dia a dia, das peculiaridades do dia a dia, né, das atividades, né, do estresse da atividade e assim por diante. Mas isso, pensar de maneira enxuta, faz toda a diferença, né, para que o resultado da empresa aconteça. Tá? Então, o Lean ele utiliza, né, a metodologia de análise e solução de problema. E o que é essa análise e solução do problema? É buscar de maneira efêmera, né, a causa dos problemas e não os culpados. E para isso, algumas técnicas são utilizadas. Entre elas, essa que está em cima aqui, a Valor Stream Map, né, ou o mapeamento do fluxo de valor. O que esse mapeamento do fluxo de valor tem a disponibilizar, a ofertar? Né? Ele quer dizer o seguinte, que cada unidade de trabalho, cada indivíduo, ele agrega de alguma forma ao processo. Ele agrega. Então é importante você ter a secretária, tão importante quanto você ter a faxineira. Tá? Todos eles agregam ao processo, todos eles agregam ao tratamento odontológico. Então, saber de maneira muito clara o quanto e como cada um contribui. Tá? Isso tudo nós chamamos de modelagem, né, de processo. Tá? Então, criar times de alto desempenho, criar times que possam replicar isso tudo, ou seja, se todos que trabalham com você conseguem, de alguma maneira, retransmitir isso na atividade diária, é evidente que o resultado acontece. Tá? Então, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para otimizar esses processos. Tá? Tem a técnica dos porquês, tem a técnica da análise da causa raiz, tá? Tem a Okaioka, né, que é uma técnica bem conhecida, Jidoka, Kanban. Então são técnicas que, à medida que for tendo a necessidade, eu vou explicar para vocês, mas o que cabe nesse momento é vocês entenderem o seguinte, existe uma metodologia correta de realizar a atividade. Tá? E muitas vezes não é o teu jeito, não é o meu jeito, mas é o jeito profissionalizado. Né? É a metodologia adequada para aquela atividade. E é isso que a gente vai acabar percebendo à medida que o Lean vai evoluindo. Porque à medida que o Lean vai evoluindo, surge o Kaizen. O que é o Kaizen? Kaizen, Kai significa mudar, Zen melhor. Então, mudança para melhor, e o que se deixou claro ao longo do tempo é que é mudança, melhoria contínua. Então, Kaizen é melhoria contínua. Lá no início do vídeo eu falei para vocês, gravem a palavra Kaizen. Kaizen, melhoria contínua. Tá? Então, quando nós falamos na metodologia Lean, eu estou falando de melhoria contínua. É todo dia se preocupar, é todo dia investir essa condição de busca eficiente por resultados. Tá? E o Lean Healthcare, ele vem a partir de 2000 com uma forte corrente americana. Né? O Brasil também adota essa condição. É evidente que primeiro vai para o ambiente privado, depois vai para o setor público. Né? O setor público tem mais dificuldade para adotar essas metodologias, mas o setor privado conseguiu adotar isso de tal maneira, inclusive que hoje já há certificações, né? Certificações para consultórios que seguem uma metodologia, certificação para laboratórios que seguem uma metodologia, e tudo isso é uma credencial positiva, né? É um marketing positivo para o teu estabelecimento. Né? E isso te dá garantias. Além de ser um marketing positivo, ele te dá resultados de gestão. Ele te dá metodologias adequadas e ele te dá retorno financeiro a partir do momento que ele é aplicado de maneira eficiente. Tá certo? Então observe, prestem atenção que esse Lean Care não é mais um modelo, não é mais um nome. Né? Nós estamos falando aqui de healthcare, de saúde. Né? Então, esse pensamento enxuto para a área da saúde. Tá? É relevantíssimo em momentos de
de problema, principalmente o que a gente está passando agora, tá certo? Beleza? Muito bem, vamos lá então. Então, minha gente, como a gente já viu anteriormente, toda essa questão do Lean Healthcare não é algo novo, né? No início do século XXI aí, é, a Global Business Service, né, publicou um estudo onde ela mostrou que a grande pressão, né, por custos dentro das organizações de saúde também fizeram com que os processos foram se adequando. E mais do que nunca, né, talvez a grande discussão que se estabelece dentro das empresas seja essa: como reduzir o impacto dos custos, né, nos procedimentos. Como melhorar a qualidade, né, sem aumentar o custo das organizações. Essa é a grande discussão que está por trás do Lean. Tá? De que maneira que os países podem enfrentar essa crise, de que maneira que nós, enquanto seres humanos, empresários, né, de pequeno porte, de médio porte, podemos encarar tudo isso. Então, o Lean Healthcare ele vem como uma proposta dizendo o seguinte: ó, a solução pode ser essa, a solução pode ser identificada a partir do conceito Lean. Então, como que a gente aplica isso dentro da clínica? Basicamente, o que nós temos que entender? Que a ideia central é otimizar o valor oferecido ao cliente, tá? Com o menor desperdício possível. Em outras palavras, fazer mais com menos recursos. Sempre é fazer mais com menos. Então, o princípio que nós temos nos leva ao primeiro passo. E o primeiro passo é identificar onde está o valor na visão do paciente, né? Paciente barra cliente. Aonde que está a visão dele? Né? Aonde que está, o que ele busca dentro dessa proposta? E o Lean, né, pelo Instituto Americano de Medicina, identificaram alguns pontos chaves, né? Agilidade, segurança, eficácia, eficiência, justiça e foco. Né? Então esses são 6 pontos chaves que o Instituto Americano de Medicina identificou como fundamental para que o Lean funcione de maneira adequada dentro dos consultórios, dentro das clínicas. Tá? Então o ponto de partida é identificar qual é o valor que o meu cliente vê naquilo que eu estou oferecendo a ele. Segundo, identificar onde estão os desperdícios. Né? Quais são os procedimentos desnecessários, né? Ou aqueles que não são críticos dentro do processo. Porque eles geram atrasos e custos adicionais ao processo, podendo muitas vezes provocar até um prejuízo, né, no meu bolso, e no segundo momento pode causar desconforto para o meu cliente, né, insatisfação, e é o que nós não queremos. Então, quando eu identifico, né, eu tenho que tentar eliminar para que esse fluxo não atrapalhe o contexto como um todo. Porque o problema ele nunca nasce grande, o problema ele nasce pequeno. Né? Mas à medida que eu não trato ele, ele acaba se tornando um monstrinho dentro da minha empresa. Tá? Então vamos identificar da seguinte maneira: os principais, os chaves, né? Os principais desperdícios dentro da clínica, eles são 3. Tá? Então vamos refletir sobre esses principais. Primeiro, desperdício de tempo. Né? Então, qual que é o primeiro sinal que a gente identifica? Né? Esperas prolongadas para o atendimento, atendimento mais longo do que o necessário devido à desorganização interna, né? Falta de um determinado equipo, falta de assistência, falta de um técnico, falta de auxílio, né? É o técnico que está te ajudando na sala clínica, mas ao mesmo tempo está fazendo atendimento de balcão. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é o primeiro sinal de desperdício, né, de tempo, é a falta de programação. Entende? Às vezes os prazos muito longos para retorno ao consultório, entende? E isso faz com que o indivíduo esqueça que ele tem que vir e aí depois acaba causando um certo problema. Tá? Então, para evitar esse desperdício de tempo, o que é necessário fazer? Primeiro, organizar melhor o fluxo de trabalho da clínica. Tá? Uma sugestão que eu dou para vocês aqui é controlar o horário de trabalho da equipe, né? A fim de alcançar uma redução desse desperdício. Né? Então, quer dizer, evite atraso no início do turno, seja no horário da manhã, seja no horário da tarde. É importante agilizar, né, o procedimento, passos antes do atendimento. Então tudo aquilo que acontece antes, né, o trabalho de backstage,
né, do consultório de vocês tem que ser muito eficiente. E isso tudo evita o desperdício de tempo no momento que você vai fazer o teu procedimento, tá? Ocorre muito desperdício de tempo quando o paciente precisa agendar um retorno para fazer exame, para fazer acompanhamento. Em vários casos o retorno pode demorar alguns meses, mas será que é necessário tanto tempo assim? Será que você não precisa dar um jeitinho de colocar ele mais rapidamente na tua agenda? Como que nós podemos resolver isso? Uma solução é deixar sempre alguns intervalos entre um atendimento e outro, de poucos minutos, porque geralmente o retorno ele é uma coisa rápida, né? E aí você pode fazer encaixes rápidos, breves, né? E que você vai estar se tornando eficiente dentro do teu processo, tá? Opa, voltei aqui. Vale a pena ressaltar que quando a gente fala em agilizar o atendimento, é essencial que isso não seja em detrimento da qualidade do serviço prestado. Tá? Então sempre agilizar o atendimento, mas manter a qualidade. A gente só pode agilizar através da melhoria da organização como um todo. Então você não consegue melhorar a partir de uma atividade isolada, né? Então você tem que consultar o histórico do paciente antes da consulta, preparar os equipamentos, né, que o médico, que o dentista vai usar, entende? Manter a sala devidamente organizada. Tudo isso eu sei que vocês dizem, não, nós já sabemos disso, professor. Legal. Todo mundo que está lá fora no consultório sabe disso. O problema é executar isso, tá? Então pense o seguinte, ponto de partida. Tenho muito claro quais os horários, quais as práticas que têm que ser realizadas antes do indivíduo ir para a sala clínica. Então, tenho isso muito... se for preciso, coloca num roteiro, né, uma rotina, né, num cartaz. Mas é fundamental que isso seja feito. Tá? O segundo grande desperdício que a gente tem que tentar eliminar é o desperdício de recursos humanos. Né? Quais são os sinais? Mal alocação dos assistentes, né? Secretárias ou técnicas na escala de trabalho errada, má distribuição das tarefas entre a equipe de trabalho, tá? Então o que nós temos que tentar, de que maneira que a gente tem que tentar conduzir isso tudo, tá? Reorganizar a escala de trabalho e redistribuir as responsabilidades. Por exemplo, em vez de deixar tipo 2 secretárias atendendo na recepção, uma delas pode ficar exclusivamente responsável por essa tarefa, enquanto a outra vai organizar e ajudar os pacientes antes da consulta. Tá? Então, quer dizer, uma dá conta de fazer o agendamento lá. A não ser que você tenha muito cliente. Tá? Daí você coloca 2. Mas aí você vai precisar de uma terceira. Mas em todo caso, se você tiver 2, tá? Coloca uma para fazer o trabalho de intermediário entre a sala clínica e entre, né, o balcão de atendimento. Então esse espaço, não necessariamente você tem que vir buscar o cliente. Alguém pode levar ele até você. E você fica lá pronto para executar o trabalho, para receber o indivíduo e executar a atividade. Então, isso vai aumentar a produtividade? Claro que vai. Porque você vai estar otimizando. A principal função que tem que funcionar bem dentro do consultório odontológico é a tua, enquanto dentista. Então você tem que visualizar todo o restante do processo trabalhando em prol dessa grande atividade. Você não é o estrela, né? Mas a tua atividade é a atividade fundamental, é a razão de existência da instituição. Tá? O último dos 3 grandes desperdícios, né, de categoria de desperdício que a gente tem que tomar cuidado são os recursos materiais. Tá? Então tome cuidado, porque os sinais que podem aparecer aqui são bem claros. Né? Uso pouco otimizado de uma máquina devido a erros de processo de agendamento, perca de material hospitalar por falta de controle de compra e estocagem. Às vezes você comprou algo por impulso lá e deixou estocado e isso não foi utilizado e depois acabou atingindo o prazo de validade. Tá? Outra condição, um exemplo, né? Pensem numa clínica, né, onde você tem uma máquina de raio-x e vamos imaginar que você tenha lá, você pode agendar 8 raio-x por dia, mas aí você realiza 6 ou 7, né, pois sempre é um paciente que desmarca, coisa e tal, procedimento. Então você tem que ter, nesse período de quase 1 hora, a máquina vai ficar parada quando o cliente não vem. Logo vai se tornar improdutiva. Então se você conseguisse implantar um sistema de agendamento mais eficiente, né, que tivesse uma lista de espera,
né, ou um termo de compromisso que o indivíduo venha, entende? Seria possível aproveitar melhor a máquina. Entende? Ela estaria operando 8 horas por dia. Mais pacientes seriam atendidos e a clínica não perderia, né, lucratividade. Então a ideia aqui lembrem, é otimizar, é tentar acelerar o máximo possível para a gente não perder tempo e não perder dinheiro. Outro caso clássico, né, na área odontológica é os materiais desperdiçados porque o prazo de validade muitas vezes expirou, ou por ter sido comprados em quantidades maiores do que o necessário, né? Então, para evitar que isso aconteça, o segredo é um controle integrado de compras e estoque. Então, vai comprar? Tá, mas já visualizou o estoque? Já verificou o estoque primeiro? Se não verificou, vai verificar o estoque primeiro, antes de fazer a compra. Tá? Todos os materiais retirados do estoque têm que ser contabilizados. Tá? Se você não tem um controle do estoque, você não tem nada. Entende? E o estoque, lembra, o estoque é dinheiro. Tá? Por quê? Porque você tirou dinheiro do bolso, comprou um determinado produto e colocou na tua estante, lá no teu estoque. Entende? Se você jogar isso fora, é como se estivesse rasgando dinheiro. Tá? Então nada é comprado até o estoque atingir o nível mínimo. Né? E para considerar o nível mínimo, você tem que considerar o prazo de entrega. Tá? Então, quer dizer, o meu estoque mínimo é 2 unidades. Tá? Então, quando tiver apenas uma unidade, né? Ou, quer dizer, meu estoque mínimo é 2 unidades. Então, quando eu atingir esse estoque de 2 unidades, aí sim eu vou fazer um pedido de compra, vou fazer, né, toda uma tratativa de negociação para que quando eu tiver uma, o estoque seja reposto. Tá? Mas então eu não vou comprar 10. Tá? Então eu tenho que saber muito bem isso, quanto que eu vou usar e como que eu vou usar. Né? Então, como que você pode ver o controle da agenda, a organização interna da clínica, são essenciais, né? A fim de reduzir desperdício, a fim de gerar valor para o paciente. Entende? Esses são os grandes pilares que nós vamos trabalhar agora em diante. Tá? Gerar valor para o cliente, evitar desperdício. Gerar valor para o cliente, evitar desperdício. Então, qual que é o foco de vocês? Gerar valor para o cliente e evitar desperdício. Ah, mas eu vou trabalhar como funcionário, professor, aí eu penso dessa maneira também. Cara, se o funcionário não pensar dessa maneira, pode ter certeza, vai ter prejuízo, vai gerar prejuízo para a empresa. E hoje, volto a pedir para vocês, façam o exercício, pensem na clínica aqui da Uniuf, né? O que nós poderíamos ver de diferente, o que poderíamos revisar aqui dentro desse processo, tá? Beleza, gente? Por hoje é só, tá? Obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E à medida que a gente vai andando com o conteúdo, a gente vai tirando as dúvidas, vai sanando, né, os possíveis probleminhas que vão acontecendo. Tá ok? Pensem, a grande essência da aula de hoje é gerar valor para o cliente e evitar desperdício. Tá? Essa é a filosofia Lean. Essa é a metodologia que a gente vai tentar disseminar a partir de agora. Então não vale mais dizer, não sei, professor, como que eu posso fazer, como que eu vou entrar no mercado, é difícil. Legal? Nós estamos dando um passo a passo aqui, entende? Para que a gente possa ter uma tratativa bem legal aí dos consultórios de vocês. Tá ok? Valeu, muito obrigado, até a próxima aula. Existe uma transformação potente e silenciosa que já começou e que pode mudar o mundo. A transformação Lean, capaz de mudar o mundo resolvendo problemas. Que o Lean é sobre melhorar processos, trazendo evolução contínua, a gente já sabe. Ao combater o desperdício e a burocracia e estimular a inovação, o Lean renova a gestão das empresas, tornando-as mais competitivas. Com a melhoria contínua que o Lean proporciona, negócios dos mais diversos setores se tornam mais capazes de resolver os problemas de seus clientes e de oferecer uma experiência inesquecível. No entanto, o que poucos percebem é que essa mudança não acontece apenas de cima para baixo, nas mesas de reunião dos grandes CEOs. Ela tampouco ocorre só dentro das empresas. A transformação se dá principalmente no dia a dia, pelas mãos de todas as pessoas, onde quer que elas estejam. Isso porque o Lean empodera cada indivíduo a enxergar os problemas e a propor soluções simples e enxutas para os obstáculos de cotidiano. É identificando e solucionando os impasses que as pessoas criam rotinas mais eficientes dentro e fora do mundo do trabalho.
colhendo melhores resultados e desfrutando de uma vida mais plena e feliz. E quando todos vibram em um mesmo propósito, buscando a solução dos grandes e pequenos problemas, é tal qual as cordas de um afinado instrumento. A mudança ecoa e reverbera, propagando-se pelos grupos, pelas comunidades, e daí impactando o mundo inteiro. A transformação Lean é a transformação das pessoas, e você faz parte disso. Que problemas você vai resolver hoje?